23 minutos. O Senado analisa um programa de doação de remédios à população, um projeto de lei que estabelece diretrizes para a implementação de um programa de doação de medicamentos de uso humano. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o advogado Washington Fonseca, especialista em direito médico. Olá, doutor Washington, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco, boa tarde aos ouvintes da CBN. Doutor Washington, que tipo de medicamento poderia ser doado nesse projeto de lei? Qual é a ideia? A ideia é fornecer medicamento para pessoas de baixa renda, que têm dificuldade em ter acesso a medicamentos. E, na realidade, é um trabalho que também já está sendo desenvolvido aí, há um tempo e tem sido agora formalizado por esse projeto de lei. É um trabalho muito importante, muito relevante, para que pessoas que não tenham condições de compra e acesso a medicamentos em geral possam justamente fazer uso e benefício dessas drogas no tratamento de doenças. O já existe? Ele seria só oficializado ou não? Teria que ser feito um tipo de trabalho ainda, começar esse trabalho? Não, já existe esse trabalho, Marco. Inclusive, existem muitas farmácias, drogarias, hospitais, até mesmo delegacias e postos de saúde, UBS, que fazem a coleta de medicamentos. E esses medicamentos, eles acabam sendo doados para pessoas carentes, pessoas que não têm condições de adquirir esses remédios, desde que estejam dentro da validade. É importante frisar para o nosso ouvinte que o medicamento ele tem que ter pelo menos até 6 meses de validade antes do vencimento. Então, esse trabalho de coleta, de doação já vem acontecendo e, óbvio, é muito favorável ter um projeto de lei que venha regulamentar uma situação que antes não existia. Então, é basicamente a formalização de algo que já vinha acontecendo aí, com uma certa frequência, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Doutor Washington, e se a gente lembrar o período, lá se vão cerca de 20 anos, um pouquinho a mais, quando os genéricos foram implantados, né? Primeiro foi uma ideia do Ministério da Saúde, na época o ministro José Serra, e aí passou, né, por toda a aprovação do Congresso, mas teve uma certa oposição da indústria farmacêutica. Nesse caso das doações, teria também esse problema para ser resolvido? Eu acredito que não, porque a gente tem uma situação já prática acontecendo. Certamente na sua casa e dos ouvintes, existe algum medicamento que não está sendo feito uso e que eventualmente a gente utilizou alguma cartela, um que seja, que porventura está lá parado em casa. Então eu acredito que não vai haver nenhum tipo de problema com a indústria, porque a indústria vai continuar vendendo. Agora, é importante frisar que isso não traz prejuízo para a indústria, pelo contrário. A gente tem uma situação em que vai favorecer a população mais desprovida economicamente falando, para que essas pessoas possam ser beneficiadas. Então, é basicamente isso. Eu não acredito que a gente tenha aí um eventual problema com a indústria farmacêutica, não. Bom, e hoje em dia nós temos, por exemplo, já as farmácias de alto custo, né, que por lei, né, os governos, as prefeituras são obrigados a fornecer certos tipos de medicamentos às pessoas que não têm condição. Tem não só medicamento, tem tipo de leite, tem várias situações, né, que as pessoas não podem comprar e por uma questão de saúde os governos são obrigados a cederem. Nesse caso, nesse projeto de lei para doação de remédios, teria alguma, como é que se diz, que você pode, alguma restrição? Existe restrição para remédios controlados, porque o medicamento controlado, ele pode causar uma série de problemas, efeitos colaterais muito importantes, reações adversas que, se não for acompanhado de perto por um médico que vá fazer efetiva prescrição daquele medicamento, o medicamento controlado, por exemplo, ele pode se tornar tão letal e perigoso como um entorpecente, por exemplo. Então, se não houver um controle, um descarte adequado de medicamentos controlados, por exemplo, ao invés de favorecer pessoas que necessitem disso, a gente pode ter um problema social muito maior e pessoas até se viciando nesses medicamentos. Então, por exemplo, quando há um medicamento controlado em que alguém tem a intenção de se desfazer, promover a doação, é
é importante que o doador assine um termo de inutilização para que esse medicamento, na sequência, ele seja incinerado. Esse termo de inutilização, ele tem que ser arquivado por quem coleta esse medicamento por um período de pelo menos 2 anos. Isso é importante frisar. E aí eu digo para você, Marcos, para os nossos ouvintes aqui, esses remédios controlados têm um tratamento completamente diferente de outros remédios que a gente pode utilizar no dia a dia. E aí, uma das coisas que eu gosto também sempre de focar é que remédio controlado pode ser tão perigoso quanto a utilização, por exemplo, de cocaína, heroína ou qualquer outra coisa. Causa dependência e a gente tem um problema social muito grande. Então, o controle, o descarte, tem que ser observado de maneira adequada para que a gente não tenha outros problemas sociais relacionados ao uso dessas drogas. Exatamente, até pelo nome, né, o senhor diz. Mas então, para a gente fechar, nesse projeto de lei, esses remédios que podem ser doados seriam remédios que não precisam de receita médica. Isso, exatamente. São medicamentos que não são controlados, mas é importante destacar que esses medicamentos doados das farmácias, drogarias, hospitais, UBS, postos de saúde, eles vão ser encaminhados, são retribuídos para a população, inclusive com participação de ONGs, organizações não governamentais. E também existe a figura da farmácia solidária e dos bancos de remédio. Só que acontece uma coisa muito importante, não é simplesmente entregar aquele medicamento para a pessoa carente, para a pessoa necessitada daquela droga, daquele medicamento. É fundamental que exista a orientação de um farmacêutico. Da mesma forma que quando a gente vai até uma farmácia, Marco, buscar um medicamento, comprar um determinado medicamento, sempre existe a figura de um farmacêutico. E dessa forma, na questão da doação e da distribuição desses medicamentos, não é diferente. Tem que existir um farmacêutico para orientar a pessoa, para explicar como deve ser feito o uso desse medicamento, para que a gente não tenha nenhum tipo de intoxicação, para você ter uma ideia. Porque isso é uma das coisas que as pessoas não se atentam. A intoxicação por uso excessivo de remédios. É muito perigoso e que pode gerar outros quadros de outras doenças, outros problemas. Pois é. Tem que ser muito bem controlado, mas é um programa interessante de doação de remédios, principalmente para a população de baixa renda. Washington Fonseca, advogado especialista em direito médico, comentando aqui sobre um programa em análise no Senado de doação de remédios à população. Obrigado, doutor Washington, pela entrevista. Só um recado que eu gostaria de deixar para a população também, que é muito importante, que é o seguinte: não descarte o medicamento no lixo como se fosse uma coisa absolutamente normal e corriqueira, como restos de lixo, entre outras coisas. Você, cidadão, tem que descartar de maneira correta o medicamento em postos, em locais adequados, para que isso não gere um problema ambiental grave. Então é fundamental que, caso você tenha um medicamento vencido ou que não queira mais fazer uso daquela droga, faça o descarte adequado, se você não quiser promover a doação, para não gerar um outro problema, que é o problema ambiental, que a gente pode ter a contaminação de animais, da nossa flora, da nossa fauna, e ter um problema também tão grande quanto a não utilização correta dos medicamentos. Excelente, claro, ótimo recado. Obrigado, doutor Washington, boa tarde. Um abraço a todos. 3h31.